Olá, senhores, boa tarde. Vamos aqui. Hoje a nossa aula vai ser rápida, a gente só tem que concluir a segunda parte desse da literatura no Brasil. E vou dar algumas indicativas sobre essa derradeira atividade. E aí a gente conclui a aula. Certo? Retomando um pouquinho da aula de segunda-feira. Naquele dia, na segunda, a gente viu algumas coisas de contextualização histórica, especialmente, e vimos a primeira parte da questão da literatura no Brasil, que foi a literatura de informação. Em que consistia isso? Hoje a gente vai ver a literatura chamada literatura dos jesuítas, ou literatura também chamada de literatura de catequese. Eu às vezes fico parando porque está o pessoal entrando ainda e eu tenho que autorizar a entrada, né? Richard, isso que você toma na sua foto de perfil é o quê? É chimarrão ou tereré? Eu tô com minhas cuias de chimarrão tudo parado ali, com preguiça de esquentar água. Que eu não tenho garrafa térmica. Não tenho porque eu tomo muito café, mas eu não gosto do café. Eu gosto de café feito na hora. E aí eu acho que fica ruim quando vai para a garrafa. Aí eu não tenho. Aí quando eu vou tomar chimarrão, tenho que ferver toda vez a quantidade de água um pouquinho a mais, né? O dobro, para ela não ficar ferver, não, né? Deixar na temperatura exata. E aí eu mudei para o tererê, porque aí é só jogar água gelada. Sim, senhores, então vamos lá. Já estamos em 38. Vamos terminar e depois eu falo das avaliações. Vamos para a literatura dos jesuítas, né? Eu disse para vocês que a gente tinha dois momentos e esses momentos coincidiam com mais ou menos o ano de 1550. Esse 1550 marca o início da chegada dos jesuítas aqui no Brasil, porque em 1549 é nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Por Brasil, nessa época, vocês entendam simplesmente o Nordeste, porque era aquele Brasil do Tratado de Tordesilhas. E então, só isso era o Brasil. Então, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil e chegou aqui no Brasil em 1549. E junto com eles vieram os jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem religiosa da Igreja Católica que estava começando ali por essa época, porque os jesuítas surgem perto do momento da chamada Reforma Protestante de 1517. Eles surgem antes dessa reforma, e aí é o início digamos, da carreira missionária deles. E vem aqui para o Brasil o padre Manuel da Nóbrega,
com o padre Manuel da Nóbrega, junto com os seus soldados, é assim que eles se chamavam, porque os jesuítas é uma ordem de caráter militar. O fundador deles, o padre Inácio de Loyola, um espanhol, era um soldado e, como ele tinha sofrido numa batalha, ele levou um tiro de canhão numa perna, ele não ficou aleijado, mas o tiro pegou de raspão e ele, enquanto estava se recuperando no hospital, perguntou às freiras, porque os hospitais eram todos da Igreja Católica, perguntou às freiras se elas tinham alguma coisa para ler, porque ele já estava ali há um tempão e estava agoniado sem ler nada. Elas disseram, tem. Aí trouxeram para ele 2 livrinhos, A Vida dos Santos e um outro que era também sobre questão de santos, essas coisas assim. Ele disse, aí, vocês não tem nada aqui não? Uma novela de cavalaria, alguma coisa assim emocionante? Ela disse, não, a gente só tem isso daí mesmo. Aí ele disse, só tem isso, vai isso mesmo. Aí foi ler. Quando estava lendo a vida heróica daqueles santos, aí ele se perguntou, ora, se eles puderam, por que eu também não posso? E naquele dia ele decidiu fundar, obviamente eu estou reduzindo muito a história, decidiu fundar uma ordem religiosa que tivesse um caráter militar que não existia ainda na igreja, talvez uma coisa com caráter militar, mas militar de verdade, de empunhar armas e derramar sangue e fazer guerra, eram os Cavaleiros Templários, que foi fundado por um monge de inspiração beneditina, eu acho que era cisterciense ou algum desses assim, que era o padre Bernardo de Claraval, que fundou, que colocou a regra dos templários, e eles eram uma ordem religiosa de verdade, tinha padres e tudo, mas eram guerreiros. O padre Inácio de Loyola funda, mas os deles só tinham uma estrutura militar, mas não pegavam em armas. E aí o comandante, que veio aqui para o Brasil, era o padre Manuel da Nóbrega e os outros eram os seus soldados, vamos dizer assim. Dentre esses soldados estava o nome que mais nos interessa para a literatura, que é o padre José de Anchieta, que chega aqui no Brasil ainda como seminarista. Se eu não me engano, ele tinha por volta de 16 anos quando chega aqui no Brasil. E foi o nome que deu maior... que mais importa para a literatura. Ele é o fundador de São Paulo. Professor, o nome dele é como? Repete aí, por gentileza. José de Anchieta. Certo. Ele morre no Espírito Santo. Eu me esqueci como é o nome da cidade onde ele morreu na época. Hoje ela se chama José de Anchieta, em homenagem a ele, porque foi ali que ele morreu. Então, o foco de missão dele era São Paulo, chamado de Piratininga na época, e o Espírito Santo, talvez o sul de Minas Gerais e um pouquinho o Rio de Janeiro, porque era por ali que circulava. Mas o trabalho dele era principalmente com os índios. Os jesuítas, eu já falei alguma coisa sobre isso na aula passada, os jesuítas tinham 2 grandes objetivos quando eles vêm para o Brasil e começam o trabalho dele efetivamente em 1550, na metade do século XVI. E era o objetivo duplo deles era recatequizar os portugueses que estavam na devassidão completa, porque os homens vinham para cá sem trazer suas esposas e filhos e chegavam aqui e terminavam se amaziando com as Índias e formando famílias, com a ideia de que da linha do Equador para baixo o pecado não existia mais. Então os jesuítas vinham para aqui para dar um choque de teologia neles e dizer, olha, camboi de safado, aqui tem pecado sim, viu? Não tem essa história não. Então vocês tomem cuidado na vida, não vai tudo para o inferno. Bem, essa era, vamos dizer, a primeira parte do objetivo deles, que era a recatequização, acho que é assim que se diz, dos portugueses que aqui estavam. A segunda era a catequese dos índios, porque lembrem-se daquele trechinho que a gente leu lá da Carta do Caminha, na aula passada, talvez o grande objetivo, porque vocês já sabem por que razão não
os portugueses achavam que aqui não tinha ouro, nem prata, nem qualquer coisa assim preciosa, e aí o Caminha já sugere para o rei Dom Manuel que talvez a melhor coisa que ele podia fazer aqui, o melhor benefício que ele podia fazer aqui era salvar as almas, quer dizer, era colocá-las na Igreja Católica, era fazê-las cristãs. Esse era o maior bem que Dom Manuel, na visão de Caminha, poderia fazer. E para isso, então, é que vem os jesuítas para cá. O padre Anchieta, quando chega aqui no Brasil, se depara com um problema muito sério, que era o problema da língua, a língua dos indígenas. Fortunadamente, talvez, existia uma certa unidade linguística que ia desde Piratininga, que era São Paulo, até perto do Amazonas, em toda a região costeira, que era uma língua de mesmo tronco linguístico, que era a língua da família Tupi. Então você tinha o Tupi, Tupinambá e as várias outras famílias tupis que tinham uma língua muito semelhante, algumas poucas diferenças aqui e acolá, mas aí qual foi a sacada do padre Anchieta? Aprendeu a língua e escreveu uma gramática do Tupi, que ele chamou de arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. E isso foi enviado, essa gramática foi enviada tanto para Portugal, para os colégios, os seminários dos jesuítas em Portugal e na Espanha, porque eram dali, desses dois lugares, que vinham principalmente os jesuítas para cá. Porque os jesuítas, a gente já viu na aula passada que Portugal estava muito preocupado em que os reinos estrangeiros ficassem extraindo riquezas daqui. Mas como assim que vinham padres espanhóis para cá? Porque os jesuítas, eles estavam subordinados diretamente ao Papa. Então, eles estavam num país, mas eles não estavam debaixo da lei de nenhum país. Eles estavam ali, mas eles deviam obediência às leis religiosas da Igreja Católica e prestavam obediência ao Papa simplesmente. Então, vir da Espanha para cá, ou de Portugal para cá, ou da Holanda para cá, não fazia diferença. Não fazia diferença, porque eles não tinham o objetivo dos nativos. Era a preocupação com os cristãos que já estavam aqui e com os que ainda não eram, mas que tinham de tornar-se cristão, que eram os índios. E aí ele escreve essa gramática, é fininho, não sei como é que as pessoas aprendiam por ali, porque não é, eu já li essa gramática, ela não esclarece muita coisa. Eu tenho outras gramáticas de Tupi, que são bem mais grossas, que dá realmente para aprender, tem exercícios, tem textos, tem uma série de coisas. Mas também no tempo dele não tinha texto nenhum, né? Porque os índios eram uma comunidade ágrafa, eles não escreviam. A tradição era oral, era passada de pai para filho nas rodas em volta da fogueira. É quando começa o realismo mágico, aquele que a gente viu na aula passada, a literatura mágica, fantástica, ela começa ali com essas histórias em roda da fogueira, contando as histórias da criação, passando adiante. Como essas histórias não tinham escrita, a gente não tem como garantir até que ponto os índios que contavam essa história, passavam essa história adiante, não aumentavam alguma coisa, não mudavam alguma coisa nessa história, porque é só a partir da escrita que as histórias começam a se cristalizar e pronto, não podem mais ser alteradas, porque a partir dali você tem um ponto de comparação. E aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, era bem verdade, e provavelmente as histórias, as lendas dos tupis, antes de serem escritas, ou de qualquer outro indígena, elas eram muito dinâmicas, no sentido de que sofriam algumas alterações, adaptações, inovações, até mesmo de percepção religiosa, e iam se adequando ao mundo em que ela estava centrada. O padre Anchieta escreveu muito em tupi. Então, a obra de Anchieta, a gente vai encontrar coisas em tupi, em espanhol, em português e em latim. Então, ele escrevia nessas 4 línguas. Ele não era português de nascimento. O padre Anchieta era espanhol de nascimento. Ele nasceu nas Ilhas Canárias,
que era domínio espanhol, mas entrou nos jesuítas por Portugal. E ele escreveu um poeminha, segundo reza a lenda, quando ele estava preso, um grupo de índios o capturaram, e escreveu um poeminha, que são esses 2 volumes aqui. Diz a lenda que ele escreveu o poema todinho com uma varetinha, tanto que aqui não tem a imagem. Professor, o senhor já leu esses 2 livros completos, foi? Oi? O senhor já leu esses 2 livros Não, completos? ainda não li todo, não. Eu li só o volume 1. Esse. Falta ler esse daqui. Então, diz que ele escreveu esse poema enquanto estava prisioneiro dos índios. Eu não sei dizer a vocês quais foram esses índios que o aprisionaram. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma nota. Deixa eu ver. Não, não tem aqui. Eu teria que ler de novo essa introdução dele toda para saber onde está. Mas dizem que ele, dos Tupinambás, se não me engano, diz que ele estava ali prisioneiro e, para ocupar a cabeça, ele escrevia na areia da praia, com uma vareta, os versos, todos os versos desse poema foram escritos na areia e depois, obviamente, as ondas e a maré apagaram isso tudo, mas reza a lenda que ele gravou tudo isso na cabeça e depois, quando foi libertado, transcreveu tudo isso para o papel. O poema foi escrito inteiramente em latim, segundo a métrica clássica latina, e o poema chamava-se De Beata Virgine Dei Matre Maria, sobre o poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. E, como eu disse, era todo escrito em latim, e aí ele bota aqui o primeiro, a abertura, chama-se De Beata, é o título, né? De Beata Virgine Dei Matre Maria, eloquar ancilem Sanctissima Mater Iesu, nuncilem laudes eloquar anne tuas. Cantar ou calar, ó Mãe de Jesus toda santa, cala-se minha boca, os teus teus louvores canta. E aí ele vai escrevendo toda a estrutura do poema em latim, e reza a lenda que ele guardou tudo isso na cabeça. Eu não acho difícil não, viu? Porque as pessoas antigamente não podiam andar com esse monte de livro para todo canto que fosse. E os jesuítas andavam de um canto para outro. Por exemplo, o padre... Qual é o nome dele? Padre Antônio Vieira, que andava da Bahia até o Maranhão a pé. Não dava para ele preparar as pregações dele com auxílio de uma biblioteca. Então, todo o material de que ele precisava tinha que estar dentro da cabeça dele. Praticamente, esses homens gravavam livros inteiros, memorizavam livros inteiros, para usar aquilo que precisassem na hora que precisassem. Então, eu não acho estranho que o padre Anchieta tenha escrito essa poesia e a tenha gravado inteira. Mas fica aquela confusão. Isso foi uma lenda ou foi uma verdade? Bom, não me interessa, mas ela é uma história bonitinha e para a literatura o que nos interessa é que a história... Era possível que ele fizesse isso? Sim, era possível. Alguém já escreveu na areia da praia? Já, então é semelhante à realidade, não é? Então pronto. Para a literatura o que interessa é essa verossimilhança. A realidade dos fatos nua e crua interessa pouco para a literatura. E aí o padre Anchieta escreveu várias poesias, vários teatros, várias peças, para o objetivo principal dele era a catequese. Por isso, esses 2 primeiros momentos da literatura nem sempre são considerados muito literários. O primeiro, obviamente, não é literário, porque não é literário no sentido de artístico, porque ele tinha uma função, digamos, quase de reportagem, quase científica, que era a descrição das terras do Brasil, aquele até 1500, a chamada literatura documental ou literatura informativa. O segundo, de 1500 até 1600, porque a primeira obra escrita por um brasileiro foi de
Acho que é Manuel Botelho de Oliveira, deixe-me só certificar-me, mas não é esse o nome, não. É de Deus Santo. É um cristão novo. Bento Teixeira. Escreve em 1600, ele publica em 1601 um livro chamado Prosopopeia. Prosopopeia. Que não é muito artístico, porque é praticamente uma cópia, uma imitação do que era os Lusíadas. Obviamente não com aquela temática da navegação, a temática era outra, mas era decalcado do Lusíadas, sem, porém, ter a grandeza artística que tinha os Lusíadas. E por que a gente conta o texto do Bento Teixeira como sendo um texto literário? Porque ele trouxe para o Brasil as características que se esperava do barroco. Mas não é o tema de nossa aula, porque a gente está na literatura informativa e literatura dos jesuítas. E aí, então, de 1550 até 1600, mais ou menos, a literatura produzida especialmente pelo padre José de Anchieta, cartas, autos, teatros, peças, poesias, todas essas coisas não estavam interessadas em arte, em ser arte, estavam preocupadas em ser veículo de catequese. Por isso, alguns estudiosos não consideram a obra de Anchieta como sendo uma obra de valor literário, porque ele não tinha intenção de fazer literatura. A intenção dele era fazer catequese. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar o valor estético de uma obra dentro da própria obra, desconsiderando as intenções que tinha o autor. Por exemplo, o cara pode fazer um livro porcaria, como acontece muito hoje em dia, e a intenção dele era de ser um grande escritor. Então a gente vai considerar um grande escritor simplesmente porque ele queria ser um grande escritor? Não, a gente vai pegar a obra, analisá-la e ver. Essa obra de literatura presta ou não presta? É uma bem escrita ou é mal escrita? A trama literária dele está bem feita, está bem escrita ou não? Por falar em trama, a gente precisa falar de 4 coisas antes de eu acabar a aula, que eu tinha me esquecido disso na primeira semana que a gente começou a parte de literatura. Era sobre personagem, tempo, lugar e enredo, que são as 4 coisas necessárias para que haja romance, conto, por exemplo. O que é o personagem? Personagem são aquelas pessoas, animais ou coisas que em torno do qual a história acontece. É claro que essas pessoas, já por natureza, falam, pensam, se movimentam, relacionam-se. Os animais não falam. A gente não sabe se eles pensam, como a gente entende o pensar. E a relação social deles é uma relação bem instintiva. Mas existem as fábulas em que os animais são personificações humanas. E, por fim, existe uma coisa chamada prosopopeia, ou prosopopeia, meu Deus, não é isso não. Existe uma coisa chamada apólogo, que é quando você dá características humanas a seres inanimados. Por exemplo, Machado de Assis escreve um conto celebérrimo chamado Um Apólogo. Nesse apólogo é uma linha e uma agulha discutindo qual das duas era mais importante para a costura, se era a linha ou se era a agulha. É um conto curtíssimo, ele tem uma página só. Aconselho vocês a procurarem, chama-se Um Apólogo. É uma leitura bem gostosinha e tem uma lição moral muito boa no fundo. Ensina a gente a viver. Então, tem isso. Mas se vocês repararem, obras como, por exemplo, A Bela e a Fera, ali a gente encontra os 3 tipos de personagem, porque você tem, e também coisa de realismo mágico, porque você tem a Bela, você tem aquele príncipe que foi transformado por algum motivo que eu não me recordo agora qual foi transformado numa besta, numa fera, e que somente um amor verdadeiro poderia destransformá-lo, realismo fantástico. As 2 personagens. Aí você tem de fábula que os animais que habitavam ali, ratos, gatos, esses negócios, todos conversavam com Bela, por exemplo. Eles tinham as participações dele na história. E de apólogo você tinha que, por exemplo, a xícara falava, o bule falava, o candelabro falava.
Então vejam que nessa história da Bela e a Fera, a gente encontra os 3 tipos de personagens. Pronto, falamos dos personagens. Agora vamos para o tempo. A gente pode considerar o tempo segundo 2 aspectos. Primeiro, o tempo real. Em 1800 e tanto aconteceu isso e aquilo. Eu estava... Vamos aqui a Machado de Assis. Abrir aqui num conto qualquer. Porque Machado de Assis é bom porque ele sempre tem isso nos contos dele. Então eu posso abrir em qualquer um. Pronto, abri aqui em um chamado Anedota Pecuniária. Chama-se Falcão, o meu homem. Começa assim. Chama-se Falcão, o meu homem. Naquele dia, 14 de abril de 1870, tá vendo? Aqui está a indicação do dia, do mês e do ano em que a coisa teria acontecido. Isso é uma evocação. Quer dizer que isso aconteceu realmente? Não. A literatura só quer ser verossimilhante. Ela quer dar um tempo para a história, quando se passou, para você mais ou menos ter uma ideia de como aquilo opera. Quem entrasse em casa, às 10 horas, olha outro tempo, às 10 horas da noite, vê-lo ia passear na sala em mangas de camisa. O que significa essa expressão em mangas de camisa? Na época, todo mundo vestia paletó. Em mangas de camisa, eu queria dizer que estava sem paletó e talvez sem gravata. Estava em mangas de camisa, que era... Você nunca recebia ninguém em mangas de camisa. Era vergonhoso. Em mangas de camisa, calça preta e gravata branca. Então, estava de gravata. Resmungando, gesticulando, suspirando, evidentemente aflito. Às vezes sentava-se, outras encostava-se à janela olhando para a praia, que era na Gamboa. Mas, na Gamboa, aí outro lugar, uma coisa que eu vou falar já, que é do lugar, já entra aqui. Veja, situou num lugar do Rio de Janeiro, que é a praia da Gamboa. Mas em qualquer lugar ou atitude demorava pouco tempo. Deixa-me ver se eu encontro outro tipo de tempo aqui. Neste particular, tudo o que eu pudesse dizer ficaria abaixo de uma palavra dele mesmo em 1587. Aí veja, aqui encontrei. Eu não sei quando vai ser isso, mas veja aqui uma coisa interessante. Morreu-lhe o irmão e 3 meses depois, a cunhada, deixando uma filha de 11 anos. Esse 3 meses depois não está relacionado com essas datas que disse aqui. Ele diz que morreu-lhe o irmão. 3 meses depois que o irmão morreu, morreu a mulher desse camarada, do irmão dele, a cunhada. Esse tempo que está aqui não é um tempo externo, não é o tempo do mundo real, vamos dizer, é o tempo da literatura. Porque você sabe que o irmão dele morreu e que 3 meses depois a cunhada morreu também. Aí, antes de seguir adiante, eu vou perguntar. Vocês entenderam a distinção entre os 2 tipos de tempo? O tempo da narrativa e o tempo real? Quem entendeu, levante a mãozinha aí. Ninguém. 2 levantaram a mão. 3. 5. Um bocado de gente agora. Então, tá clara para vocês essa ideia, né? O tempo da narrativa é referente às coisas que estão acontecendo na narrativa. O tempo externo, o tempo real, é o tempo que ele está dizendo, às 10 horas, no dia 14 de abril de 1870. Então, são essas coisas que referem ao mundo que está fora, ao mundo além da narrativa, que é tentando dar essa cara de verossimilhança. Pronto, aí a gente passa do tempo e vai para o lugar. A gente já viu aqui o lugar, a Praia da Gamboa. A gente tem 2 formas de entender o lugar. Primeiro, os lugares que existem de verdade. Vamos pensar uma coisa interessante. Uma vez um colega meu fez a gente estava estudando na UFAL sobre esse negócio do tempo da narrativa, o lugar da narrativa, essas coisas todas, e ele fez uma comparação interessante. Ele disse, às vezes eu fico imaginando aquelas crianças, as crianças que moram em Nova York, e estão passando ali, entre aqueles prédios, o pai levando para a escola, e eles pela janela dos carros, olhando para ver se veio o Homem-Aranha pulando de um prédio para outro. Porque toda a ambientação do Homem-Aranha acontece majoritariamente em Manhattan, na ilha, em Nova York, né? Então, repare que sacada, é tudo tão real
Eles estão assistindo o Homem-Aranha, aqueles prédios que eles estão vendo ali, tudo aquilo eles conhecem. Então, quando eles estão passando por ali, eles ficam na expectativa. Será que o Homem-Aranha vai pular daqui para cá? Porque é tão real, é tão verossimilhante aquilo, que pode dar a impressão de que realmente existe aquilo. Entenderam isso, né? Agora vamos para outro tipo de lugar. A gente já, algumas vezes, eu digo, vocês vêm trazendo muitas informações também, já que vocês também gostam de alguns tipos de literatura fantásticas. Muitas vezes você tem lugares que não existem nesse mundo aqui. Eu não vou dizer que não existe em canto nenhum, porque eu seria contra até as coisas que eu acredito mesmo da filosofia, que da variedade de mundos possíveis. Existe um universo ou existe um multiverso? Diversos universos sobrepostos? Não sei, não tenho como dizer a vocês. Então eu não vou dizer a você que não existam... duendes não existem. Eu sei lá. Eu nunca vi. Mas se eles existem ou não me fazendo mal, já está de bom tamanho. Mas se quiserem me trazer um pote de ouro para eu não ir até o fim do arco-íris atrás dele, também é uma coisa muito boa que podem me fazer. Aí, você pode ter os lugares que não existem nesse mundo aqui. Por que você está chorando, Valesca? Não, está gaitando. Os lugares, por exemplo, você pega a trilogia lá do Senhor dos Anéis. Aquela ambientação lá de Tolkien, até na aula passada eu brinquei, né, que sabe-se lá se um duende passou na hora que Tolkien estava lá tomando um uísque, fumando seu charuto e derrubou um pozinho mágico ali dentro, e esse véu dessa realidade se abriu, e Tolkien viu a realidade que estava por detrás desse véu, que nos impede de ver esse mundo além desse mundo. E aí, óbvio, isso não sei. Bom, mas aí esses mundos que não existem neste plano, nesta realidade, são geografia também, porque eles estão determinando um lugar. Quando Dante escreve a Divina Comédia, ele cria um universo todo em torno do inferno, do purgatório e do paraíso. Ambienta, faz o inferno, divide o inferno em todos os tipos de condenados possíveis, depois bota o purgatório, os níveis de purgação que as almas estão passando, depois o paraíso, seria uma montanha altíssima, cujo a última morada nesse monte é aquela que está mais perto de Deus e que o contempla mais de perto. Então vejam que ele criou uma ambientação. Essa ambientação é a geografia em que acontece. Porque uma história precisa de 2 dados básicos: tempo e lugar. Mesmo que esse lugar seja imaginário, ele precisa existir. Não existe nenhuma história em que não haja um tempo real ou fictício, ou da história, ou um lugar real ou fictício. E, por fim, a última coisa de uma história, que é o enredo, a trama. O que é o enredo? É a história. Por exemplo, quando eu falei aqui do Apólogo, eu dei para você já todo o enredo. Era uma agulha e uma linha brigando para saber qual delas, no mundo da costura, era a mais importante. E aí, claro, eu não vou dizer tudo, porque cada uma, a agulha e a linha, vão apresentar as razões porque ela se acha mais importante do que a outra. E para vocês saberem isso, aconselho vivamente a ler o conto. Meus caros, a gente termina. Eu pensei que ia ser mais rápido, mas eu tinha me esquecido que precisava falar disso daqui. Eu estive pensando numa forma de facilitar para ninguém se prejudicar por falta de informação daquelas do e-mail, como muita gente deixou de fazer. Vejam, eu vou fazer uma atividade pelo SIGA-A. Então, vocês se lembrem daquele esquema, como vocês fazem atividade pelo SIGA-A, no SIGA-A, pelo celular ou por tablet. Então, vejam aquele vídeo. Por favor, se alguém ainda tem acesso a ele, reencaminhe de novo lá para o grupo, por favor, para que quem entrou depois veja e não vá fazer atividade sem conseguir escrever as coisas.
Eu vou deixar um conto lá, eu já disse isso para vocês na segunda-feira, eu já escolhi os contos e para cada turma, e vocês vão, muito simples a atividade, vejam, vocês leiam o conto, estejam com aquele assunto da aula passada, aquele material que eu deixei já lá no SIGA, estejam com aquele material com as características do realismo fantástico. Em que estão as características. Naquele material, eu botei 2 vezes características. Uma menorzinha, com 4 mais ou menos características, e outra maior, com umas 8 ou 9. Então, vocês olhem as duas. Eu não sei dizer a vocês em que página isso está, mas tem ali. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai ler o conto. Olhando, talvez seja o caso de você, se você tiver com os dois pelo celular, fica complicado. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, num pedaço de papel, escrever características do realismo fantástico e pegar todas aquelas características que estão ali, tal coisa, isso, num papel. E você vai ler o conto, que provavelmente você vai fazer isso ou pelo computador ou pelo celular, você não vai imprimi-lo, não sei, e vai destacar, fazer tipo o fichamento das características. Você vai botar subversão da realidade, ou sei lá, daquelas características que você vai procurar onde isso está no conto e separar 4. Você vai escolher 4 características e procurar uma frase, destacar, copiar, certo? Copiar essa frase e colocar lá para responder. Isso vai ser feito no SIGA. Eu vou começar já a organizar essa atividade e você vai dizer isso e a página em que isso está. Entre aspas, tudo aquilo bonitinho, tá certo? Isso ficou entendido? Era fazer um resumo também? Beleza. Com isso, eu... Não precisa não. Isso vai ser só dizer. É porque eu não estou com... Eu não me lembro, obviamente, das características todas, né? Mas deixa eu abrir aqui o texto. Ô, professor, no caso, é para ler o conto que o senhor vai dar no SIGA e é para destacar as características do realismo fantástico. Isso. E aí o trabalho você vai colocar a característica, 2 pontos, e a frase do texto que você acha que é daquela característica. Ficou fácil? Tá bem mais fácil do que o que eu tinha pensado, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Realismo fantástico, achei. Aqui tem, na página 2, tem principais características. Aí na página 9 tem 6. Nonsense, surrealidade e suprarrealidade, irracionalismo e ilogismo, presença do sobrenatural, capacidade de provocar estranhamento, vínculo com o mistério e o desconhecido. E depois aparece, logo depois, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que é que vocês vão pegar? Na página 3, essas realidades, essas características, vai pegar essas características e encontrar no texto aquilo que
corresponde a ela. O conselho que lhes dou é: transcrevam as características, botem essas características num papel, se você estiver fazendo pelo celular ou por um tablet, mas se tiver pelo computador, dá para você deixar duas abas abertas. No computador é mais simples, no celular você vai ter que sair de uma, entrar na outra, sair de outra, entrar em uma. Aí, para facilitar a vida, você só transcreve as características, procura no texto quais são elas e transcreve. Eu acho que a presença do sobrenatural no texto, você bota presença sobrenatural no texto, 2 textos, abre aspas, página tal. Você transcreve a frase ou o parágrafo e indica qual é a página, tá certo? Tudo tranquilo? Daqui a pouco eu vou fazer isso lá no SIGA. Não está feito ainda. Pois é, meus caros, eu acho que por hoje é só. Eu ainda não fiz, antes que alguém pergunte, eu ainda não fiz aquela verificação que eu ia fazer das notas, porque como eu estava fazendo as atividades, fazendo e corrigindo as atividades de vocês, eu deixei o pessoal de letras de lado, e aí, nessas 15 dias, eu estou corrigindo as atividades que eles me fizeram. Eles já me fizeram 3 atividades e eu não tinha corrigido nenhuma. Então, eu estava corrigindo a de vocês, e agora eu concluí a correção das atividades deles. E aí, agora eu vou começar a olhar. Então, por favor, como já teve muita coisa lá no grupo, alguém, por favor, pegue aquela parte onde está, copie, por favor, a parte onde está lá os nomes das pessoas que querem que eu verifique a nota. Obviamente, quem tem interesse nisso é a pessoa que está ali. Copie e cole na mensagem mais recente lá, por favor, para poder eu já ir direto nas pessoas que estão com problema, tá certo? Facilita a minha vida e a vida de vocês. Eu vou parar a gravação, porque daqui a pouco eu boto esse vídeo lá no SIGA.